E a maioria dos problemas que temos é por questões administrativas, de gestão. Posso falar sério para vocês? A maioria de vocês aqui não tem problema nenhum com o diabo. O maior inimigo que você tem provavelmente é você mesmo. É importante você parar de perguntar por que tinha uma árvore lá que não podia comer e passar a entender que o homem poderia fazer tudo o que quisesse, mas foi desejar fazer exatamente o que não podia. Presta atenção, esquece o fruto. O que Deus está querendo dizer, você é livre, mas por mais liberdade que você tenha, você tem limites. A mulher do próximo, você tem limite às coisas do próximo, você tem limites. É isso que a Bíblia quer dizer. Primeira voz que eu quero falar com vocês é a voz da serpente no jardim. A voz de uma cobra que fala. Aliás, para mim é uma das vozes que as pessoas mais têm problema de aceitar. Uma cobra que fala. Mas a Bíblia também diz que tinha uma árvorezinha pegando fogo que estava falando. Que tinha uma mula que falava. Isaías diz que havia uma voz que falava por detrás. João Batista escuta o céu falando quando Jesus vai ser batizado. Mas cada uma dessas vozes traz consigo um ensinamento, traz uma demonstração aqui hoje de 5 vozes que nós precisamos identificar, algumas combater, algumas ajustar, para que possamos ter uma vida extraordinária aqui nessa terra e depois irmos para o céu. Está na hora da nossa vida ir para uma vida de alta performance, de resultados extraordinários. Por quê? Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Posso ouvir um amém? E a maioria dos problemas que temos é por questões administrativas, de gestão. Posso falar sério para vocês? A maioria de vocês aqui não tem problema nenhum com o diabo. O maior inimigo que você tem provavelmente é você mesmo. O dia que eu comecei a me enfrentar com mais tenacidade, a ter umas conversas mais duras comigo, falar: Cláudio, seu sem vergonha, preguiçoso, sabe? Você é mais duro. Cala essa boca, Cláudio. Não fala, não olha, não mexe. Vai ler, vai orar, Cláudio. Aprendi com o salmista, conversando com ele. Fica quieto dentro de mim, ó minha alma. Estava falando com quem? Com ele mesmo. Às vezes você não resolve os seus problemas, que tenta resolver com a sua mulher. Resolve contigo. Tem uma conversa séria com você. E você vai ver que a sua vida vai caminhar numa visão diferente. Então quero te mostrar isso aqui rapidinho, certo? Porque é o maior barato essa situação. Olha que coisa legal. Gênesis 3:1. Ora, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha criado, esta disse à mulher: é assim que disse Deus? Não comereis da árvore do jardim? Preste atenção, porque essa é uma situação extraordinária. A serpente, ela está querendo saber o que Eva sabe sobre o assunto. A serpente está querendo saber como ela vai fazer para que Eva desobedeça. A voz da serpente é a voz da desobediência, é a voz de ultrapassar os limites. Mas como é que a serpente vai fazer com que Eva dê esse passo, procurando saber o que ela sabe a respeito do assunto? A pergunta da serpente não é uma afirmação. Ela está querendo dizer: o que Deus falou não pode comer? É isso que Deus falou? Me deixa eu saber o que você sabe sobre esse assunto. Me deixa eu saber o que você sabe sobre relacionamento sexual. Me deixa eu saber o que você sabe sobre fidelidade. Me deixa eu saber o que você sabe sobre comunhão com Deus. Me deixa eu saber o que você tem conhecimento sobre os negócios cujos quais você planeja entrar. Me deixa eu saber o seu conhecimento, porque se eu souber o quanto você conhece, eu saberei o que eu preciso fazer para te enganar. Em algumas experiências, pessoas que trabalham em instituições bancárias, quando algumas são ensinadas a reconhecer uma nota falsa, normalmente não entregam para ela uma falsa, entregam para ela uma série de notas verdadeiras. Eu não sei se você já parou para notar, mas quando eles estão contando, muitas vezes, dependendo da experiência, no toque da textura do papel, o funcionário é capaz de entender que ali tem alguma coisa estranha. De tanto lidar com a verdade, ela é capaz de identificar a mentira. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a verdade, mais difícil vai ser enganar você. Quanto mais próximo você tiver de Deus, quanto mais intimidade você tiver de Deus. Pastor, como é que eu identifico a voz da desobediência? Ela talvez seja uma das mais fáceis
de identificar. Por quê? Porque ela só fala para você, a voz da desobediência, aquilo que você tem que esconder dos outros. Depois, se você ouvir uma voz que manda você fazer algo que depois que você fez, você tem que se esconder, normalmente é a tal da serpente, que você nem pensou que falava contigo, era só com a Eva. Pois é, às vezes ela bate um papo contigo. Não estou falando de privacidade, você tem a sua privacidade. Não estou dizendo que você tem que, tudo que você faz, você tem que contar para os outros. Não é nada disso. Mas se depois que você fizer, você tiver vergonha de contar, você tiver que se esconder, significa que na verdade você não deveria ter feito. A voz da desobediência, ela vai buscar saber o seu conhecimento. O que você sabe sobre aquele assunto cujo qual, certo? Ela está querendo te enganar. Ela traz simplesmente um questionamento. Quando Eva diz assim, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, que Eva faz a maior besteira da vida dela. Ou foi ela ou foi o Adão, que eu também não sou obrigado a saber tudo, que a Bíblia diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando a gente chegar lá, o que é em parte vai ser revelado e a gente vai conhecer tudo. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente não sabe tudo. Mas quando Eva responde a pergunta da serpente, Eva diz para ela: deixa eu explicar uma coisa para você, dona serpente, que eu não sei se estava lá ou se estava aqui. Eu não sei, ok? Você já escutou umas vozes que te trouxe prejuízo? Sim ou não? Casa com essa pessoa, faz sociedade com essa pessoa, leva essa pessoa para dentro da sua... Você já escutou isso? Sim ou não? E alguma serpente que falou contigo? Foi uma voz que estava dentro da sua? Então esquece a serpente, porque dentro de nós tem um lugarzinho para ela falar pra gente. Eu já me lasquei muitas vezes por dar a voz essa miserável dessa serpente, que eu achei que estava tão longe de mim, mas às vezes tão perto, falando: Cláudio, fala isso que é sua mulher. Falava, a briga instaurada. Pastor, o diabo não está em nós. O Pedro falou com Jesus, Jesus falou: para trás de mim, serpente, miserável, infeliz. Se o Satanás estava no Pedro, imagine em tu. Não que ele esteja full time, mas estilo freelance, certo? Vem e vai embora, você seja um motoboy, sei lá. Escute só. Quando ela vai responder, aí eu me deparo com um problema que nós muitas vezes prejudicamos na criação de nossos filhos. Ela diz: olha, Deus falou para não tocar, Deus falou, certo, para não comer, Deus falou que se não morre, não toque, não come. Não há indício nenhum de que Deus disse que não era para tocar. Ele só disse que não era para... E sabe o que é mais engraçado, gente? Que se tinha uma coisa que o homem tem, é liberdade. Quando ele vai criar as árvores frutíferas, e todas elas, certo, sejam polinizadas de qualquer maneira, quer por semente, certo, quer utilizando o vento, animais, seja o que for, certo? Eu queria que você entendesse que todas as árvores podia comer. Havia fartura de todas elas. Somente 2 árvores eram únicas no jardim. Somente 2 árvores não davam sementes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante você parar de perguntar por que tinha uma árvore lá que não podia comer, e passar a entender que o homem poderia fazer tudo o que quisesse, mas foi desejar fazer exatamente o que não podia. Porque se você pode fazer tudo, a única coisa que não podia era comer daquela árvore. Era ela um limite. Presta atenção, esquece o fruto. O que Deus está querendo dizer: você é livre, mas por mais liberdade que você tenha, você tem limites. A mulher do próximo, você tem limite. As coisas do próximo, você tem limites. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando ele testa Eva, ela não sabe o que está falando. Ela diz: não toque, não coma. Ele diz: opa, a informação não chegou definida. Deus não disse não toca, só não pode comer. Quem transmitiu, eu não sei. Talvez com um propósito, de uma excelente, boa intenção, como nós falamos para os nossos filhos, está escuro, se ele for lá, ele é pequeno, ele vai se machucar, então não vai lá fora, porque lá fora tem bicho. Tem bicho lá fora, o bicho está aí aqui dentro. Mas às vezes, para prevenir, nós acabamos criando um problema sério. Quando ele descobre que ela não sabe, a voz da mentira começa a ecoar mais forte. A voz da desobediência. Ela é uma das vozes mais fortes
que nós ouvimos todos os dias. Tem uma vozinha falando para você fazer o que não pode, certo? Pegar no que não pode, ir onde não deve. Sim ou não? Sim. Vocês não escutam não? Só eu, né? Eu sei que eu sou o maior dos pecadores desse ambiente. É a voz da desobediência. Está todo mundo vendendo as coisas e trazendo a pé dos apóstolos. Traziam tudo. Aí o Ananias com a Safira combina os dois, escutando a vozinha. Menino, vamos fazer o seguinte, ó. Precisamos ser politicamente corretos. Então precisamos fazer o que todo mundo está fazendo para manter a nossa imagem. Então vamos vender aqui, mas nós não vamos dar tudo. Mas nós vamos falar para nós ficar bom igual os outros. Fica à vontade, só nega. Mas chega lá com aquela... Viemos trazer aqui, Pedro. Vendemos uma propriedade e trouxemos tudo. Pedrão está só assim, ó. Aí o Espírito Santo falou, mentira, Pedro, você é engano. Ananias e Safira, ó, furada, os dois. Isso é quase uma facção. Pedro falou, por que você mentiu, Ananias? Por que você mentiu, Ananias? A propriedade era sua, você vendeu, o dinheiro era, você podia ficar com ele, cara. Por que encheu Satanás o seu coração? Por que você ouviu a voz da desobediência? Chegava aqui então e dissesse, olha, eu vendi por tanto e resolvi dar uma oferta de tanto, o restante era seu, acabou. Mas porque você ouviu a voz da desobediência e atendeu, você não sai daqui vivo. O Ananias morreu e depois chegou a comparsa dele e morreu também, louvado seja Deus, certo? Por quê? Porque essa voz, gente, fala com você o tempo inteiro. Olha para pornografia, fala mal dos outros, dorme até mais tarde. Você precisa emagrecer, então come que emagrece. Aí você olha para a gordura e não pode comer porque o seu colesterol está alto. O que a voz fala? Fecha o olho, os olhos não veem, o coração não sente. E quando você vê, você vai morrer. Escutando a voz da desobediência. É assim que funciona. É uma voz que busca falar conosco todos os dias. E entenda que a voz da desobediência é a voz que, assim que é atendida, gera vergonha depois, gera desconforto. E se não gerar vergonha e desconforto, inevitavelmente ela levará você ao desejo de se esconder. Note que assim que eles desobedecem, eles se escondem. Se escondem. Por quê? Porque ouviram a voz da desobediência. A melhor maneira de identificá-la é conhecendo a verdade. Você sabe por que Davi enfrentou o gigante? Porque era corajoso, sim ou não? Mais ou menos. Porque era forte, sim ou não? Mais ou menos. Porque ele conhecia a verdade. Quando ele disse assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Esse cara é grande, mas sou eu que tenho uma aliança com Deus e aprendi isso desde pequeno. Então não quero saber o tamanho dele, o que eu conheço é o tamanho do meu Deus. Avisa para ele que eu vou matar ele. Você está doido, Davi? Doido é ele de se meter com a gente. Quando você sabe a verdade, já era. Fala assim, Deus é comigo. Isso aí. Se Deus é por nós, mole de falar, difícil de viver. Até porque tem gente que para falar de Bíblia, ele é extraordinário, ele só é difícil de viver, certo? Para acalmar os outros, ele acalma. Calma, Deus está no controle. Fala isso para você. Pare e pense. Voz da desobediência.